Você já ouviu falar do amor fati? Não? Amor fati é um conceito que surgiu com os estoicos na Grécia Antiga e depois foi aprofundada pelo filósofo Nietzsche, filósofo alemão. Esse conceito ele trata do amor ao destino. Em outras palavras, para tornar mais simples esse conceito para você, é a aceitação daquilo que você não pode mudar. Mas é uma aceitação de uma maneira ativa. E mudar aquilo que você pode. Em outras palavras, de forma sintética e bem resumida, é isso que significa. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Então já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo, comente, deixe seus comentários e se inscreva no canal. Nesse vídeo eu resolvi tratar ele de uma maneira diferente. Eu não vou aqui aprofundar o tema, mas eu vou trazer uma entrevista que eu fiz, na verdade em forma de áudio, uma entrevista que eu fiz em julho, especificamente em julho de 2016, em São Paulo, na época que eu morava em São Paulo. No contexto, só para vocês terem uma ideia, para eu fazer essa introdução, para vocês não ficarem perdidos, eu estava estudando de uma maneira um pouco mais aprofundada alguns conceitos de Nietzsche, esse filósofo alemão, que é o responsável pelo amor fati, vamos chamar assim. E justamente porque eu tenho pesquisado bastante a respeito da personalidade que eu gosto bastante, que é a Lu Salomé, né? E vocês podem acompanhar no card aqui, né? Acho que desse lado, sobre a Lu, sobre um vídeo que eu falei sobre ela, que repercutiu bastante. E naquele contexto eu resolvi aprofundar um pouquinho mais a respeito do amor fati. E aí eu encontrei uma pessoa que é esse filósofo, ele dava diversas palestras num local lá de São Paulo, que era tipo um estilo barzinho, só para falar de filosofia. Eu resolvi conhecer quando eu vi o anúncio, fazendo pesquisas, e então eu resolvi marcar um horário com ele só para fazer uma entrevista. E eu não estava trabalhando como jornalista, foi muito informalmente. E ele aceitou. Então eu tenho um áudio gravado de 1 hora de entrevista com ele sobre esse conceito do amor fati. Eu vou deixar depois, em algum lugar aqui desse vídeo, os links para ele, para a página dele e tal. E ele até lançou um livro depois, mais tarde, sobre o Nietzsche. E ele gosta particularmente de Nietzsche, de Deleuze, de vários outros, Spinoza, que são também filósofos que eu tenho muita afinidade. Então foi uma conversa de 1 hora totalmente informal que eu gravei, mas foi entrevista mesmo, em formato de entrevista, e eu vou tentar editar aqui e colocar as melhores partes para vocês entenderem um pouquinho desse conceito, que eu acho que é um conceito muito interessante que pode ser tida, inclusive, como uma filosofia de vida. E a gente utiliza muito disso no nosso dia a dia, inclusive na clínica, esse conceito de uma forma diferente, mas eu quis compartilhar com vocês porque eu acho que vale a pena aprofundar um pouquinho mais. E se você quiser se aprofundar mais nesse conceito, eu recomendo você fazer algumas pesquisas, tem muitos textos interessantíssimos que abordam essa questão. O niilismo para ele é a negação dos nossos impulsos criadores. Os impulsos criadores, por uma tradição já moral de muito tempo, eles são negados porque eles são tidos como maus. Por exemplo, o cristianismo. Tudo que é corpo, tudo que é paixão, tudo que é desejo é mal, é nocivo. Então eu nego isso que está em mim, que está na natureza, para poder afirmar um mundo verdadeiro. Aí vou para uma transcendência. Então isso para ele é niilismo. A superação desse niilismo, ela ocorre quando eu digo sim a isso aqui.
aos impulsos, são negados pela moral. Sim. Então, em vez de mantê-los reprimidos, que ele chama de interiorização dos instintos, lá na genealogia da moral, eu afrimo-os. Então eu vou afirmar esses instintos em mim, que são os impulsos deixar vir à criadores. tona. Deixar vir à tona. E aí as condições para isso, para o Nietzsche, são os momentos de silêncio e solidão. Ou seja, quando você se distancia da gregariedade, do rebanho, Sim. quando você está mais com você mesmo, talvez isso se esteja chamando de autoconhecimento, enfim, autoconhecimento como uma potência singular de criação. Mas isso só é possível quando você tem esses momentos, quando você não se confunde com o gregarismo, ou seja, com o rebanho, onde entra a linguagem, onde entra a moral, que te faz ter uma percepção da realidade como se fosse a realidade, a única realidade que é possível. Talvez eu poderia associar com você entrar em contato com você mesmo e separar o que é o mundo e o que é você. Seria mais ou menos essa ideia? Porque existe até, depois eu posso até não sei se você já chegou a ver um vídeo meu que está no YouTube sobre o texto do Zaratustra, do Caminho do Criador. Depois eu mando os links, porque esse texto é bacana, que ele fala desse processo de você se tornar criador, que esse processo de você se tornar criador, ele implica ainda um rebanho dentro de você ainda, que você se desfaz desse rebanho dentro de você ainda, é um gregário em você ainda, então ainda você não se tornou criador, mas isso faz parte do caminho do criador, é um processo de você se desfazer desse rebanho em você mesmo, de fato se tornar uma potência singular de criação. Então a ideia da superação do niilismo, ela passa quando a gente tem esses momentos que a gente está com a gente mesmo, lendo um livro, por exemplo, caminhando. A gente está aqui na mesma linha, eu dou 3 passos. Você caminha, aí vem pensamentos, enfim, que na gregaridade esses pensamentos eles são reprimidos, e que faz você então ter essa experiência de dizer sim a eles, de você não ter vergonha de afirmá-los e de expressá-los. Ou seja, a moral ela te julga. Sai da repressão. A moral ela te julga por aquilo que você tem de único. Então o que você tem de único, isso é mal visto pela moral. E aí o rebanho em você ainda, que é você mesmo se julgar, né? Não diz sim a isso. Ou seja, pro Nietzsche é necessário afirmá-los na sua pureza. O mais estranho e o mais louco que possa parecer para o meio social. Sim. Então, isso tem a ver com o que ele vai chamar de eterno retorno, que é um eterno retorno dessa potência de criação, que antes ela estava reprimida, essa potência de criação, pelos valores nihilistas. O que acontece? Quando a gente, então, começa a questionar esses valores nihilistas, porque enquanto você está acreditando, você não enxerga. Você está lá ainda, a vida é isso, foi o que eu aprendi, é o que passa na televisão, é o que passa na rádio, é isso. Então aí está alienado completamente. O que acontece quando você começa então a desconfiar disso? Que é acompanhado do sentimento também de cansaço, né? Você começa a sentir um enfado de viver de acordo com esses valores, porque a potência em você que está lá, ela não some, ela exige expressão. Então você começa a lidar com certas perturbações, enfados, angústias, você pede demissão do emprego, você pede divórcio, você muda de cidade. Começa a surgir então esses pensamentos, porque exatamente você está separado de uma potência de criar, porque essa potência não some.
Que Nietzsche diz lá na genealogia que esses instintos são só interiorizados, mas eles não são. Sim. Que faz que a gente experimente o que ele chama de má consciência. Depois o Freud vai chamar de mal-estar na civilização. Você está separado da potência de criar. Então, para o Nietzsche, isso tem que ser superado, esse niilismo. E aí, a condição já é esse questionamento, acompanhado já de um enfado, ou seja, eu começo a me sentir entediado com esses valores. As imposições. Para a partir daí, haver então um investimento nesses momentos onde você está com você mesmo. Pode ser ouvindo uma música, pode ser lendo um livro, ou seja, momentos. O próprio Nietzsche fazia isso caminhando pelas manhãs, né? E aí vinham os pensamentos, ele anotava, aí dava nos aforismos. Sim. Mas ele tinha esses momentos que ele, separado da gregaridade, inclusive ele viveu muito a doença dele, para ele poder ter esses momentos de solidão. Depois eu te mando até, eu não sei se você quiser até anotar, se bem que tá gravado, né? Trechos do Nietzsche, biografia. Eu quero sim. Eu ia até te perguntar uma questão aqui a respeito, se você tem conhecimento da biografia dele. Você tem, né? Pouco, mas eu tenho. Tem uma edição do Ecce Homo, da Companhia das Letras. Esse eu tenho. Você tem, né? Ainda não li, mas... Ali tem um sumário cronológico da vida do Nietzsche. É uma síntese ali, né? Da biografia dele. Então, na verdade eu queria até tentar fazer essa relação, né? Porque tem as fases do niilismo, né? Que até você colocou lá. Exatamente. Aí eu fiquei pensando o quanto disso não tem relação também com a própria biografia dele, se ele estava se baseando nas experiências dele até para criar essas ideias, né? Com certeza. Tudo surgiu, todo o pensamento dele surgiu pelas vivências dele. Ele até chega a falar no prólogo da Gaia Ciência de que desde que se é uma pessoa, você tem a filosofia daquela pessoa. Então, já que você até está estudando aí a Lu Salomé, né? Enfim, as frustrações que ele teve com ela, né? Enfim, tudo isso está relacionado à filosofia dele. O fato dele ter sido erudito, ter sido filólogo, que é em razão da doença dele, que provavelmente era sífilis. Sífilis, né? Provavelmente, isso não sei a certeza, mas dizem que em razão dos sintomas é muito provável que fosse sífilis. As náuseas, dores de cabeça, enfim, que ele teve, na verdade, é muito provável que era uma coisa meio que comum na época. Então, em razão disso, ele se aposentou muito jovem, né? Isso foi depois de 1888? Isso foi o primeiro livro que ele escreveu pós professor de filologia. Foi em 1870. O primeiro livro que ele escreveu pós professor de filologia foi em 1878. Foi Um Ano Demasiado Novo. Primeiro livro de aforismo. E ele recebeu uma pensão vitalícia por causa da doença dele, que não podia mais dar aula. E aí ele passou a ter tempo para ele. Ele diz isso. O Ecce Homo, ele chega a falar sobre isso, que é uma autobiografia. Sim. O Ecce Homo. E ele chega a dizer que antes ele estava ausente de si mesmo, porque ele tinha uma profissão. Estava ele era preso. filólogo. Ele tinha que ler muitos livros. E aí ele, graças à doença dele, que provavelmente foi assim, ele teve essa pensão vitalícia. Dizia ele, né, não muito, mas era o suficiente para ele poder pagar as contas dele e ter tempo para ele.
Mas assim, ele vivia muitos momentos prostrado na cama, sem poder escrever, com dores de cabeça. Dor de cabeça. Exatamente. Então o fato dele ter tempo para ele também não significava que era produtivo. Exatamente, que era só prazer. Não, ele tinha muitas dores por causa da doença dele. Mas ele disse que isso é muito benéfico. Liberou ele dessa gregaridade. Aí que entra a ideia dele, né, de que essa época, a gente pode dizer que ele foi niilista. Ele até chega a dizer no caso Wagner que ele foi um decadent, né, foi um decadente, foi um niilista também, e que ele usava a arte do Wagner para se entorpecer. Então a arte do Wagner era um entorpecimento por causa do modo de vida dele como erudito. Ele sofria da ausência dele mesmo. Ele teve um atrito com Wagner. Teve um atrito com Wagner, porque depois ele percebeu que Wagner não era aquilo que ele imaginava. Que imaginava que a Wagner seria o artista de uma cultura elevada, nobre. E na verdade ele percebeu em Wagner, no fundo, um cristão, um piedoso. Enfim, por isso que ele depois percebeu em Wagner. Mas quando ele era jovem, ele era um admirador do Wagner, da arte do Wagner. E também do Schopenhauer. Ele se baseou também. Exatamente, deu bastante Schopenhauer. Escreveu até um texto chamado Consideração Intempestiva, a terceira consideração intempestiva, Schopenhauer Educador, que depois no Ecce Homo, que é a autobiografia dele, depois ele vai comentar esse livro, ele vai dizer, na verdade, que falou dele mesmo, ele falou de Schopenhauer, né, ele estava falando dele mesmo. O educador era ele, Nietzsche, né, e não Schopenhauer, e que depois, então, ele rompeu com Schopenhauer, porque, na verdade, a vontade de Schopenhauer era uma vontade niilista. Existe um livro de Schopenhauer intitulado O Mundo como Vontade de Representação. Uhum. E o Schopenhauer vai dizer nesse livro que o que causa sofrimento é a vontade, porque a vontade nunca é saciada plenamente, é a falta que move a vontade. E aí, quando você tem um objeto, existe então um prazer, mas depois se instala novamente a falta na vontade, aí surge novamente o sofrimento da falta. Porque você sempre vai estar desejando. Sempre desejando. Aí o Schopenhauer diz o seguinte, então o problema qual que é? O problema é a vontade. O problema do sofrimento humano para o Schopenhauer é a vontade. Então qual que é a saída? Eliminar a vontade. Uhum. Aí o Schopenhauer vai se aliar ao Nirvana dos budistas. Vai lá no Oriente, para dizer na verdade que o caminho para nos libertar do sofrimento é suspender a vontade, não tem mais vontade. E o Nirvana seria essa experiência da contemplação do nada, ou seja, quando já não há mais vontade. Isso o Schopenhauer vai dizer no mundo com vontade de representação, se aliando a um certo budismo. No seu livro você colocou aquela introdução à filosofia de Nietzsche, você colocou um trecho até de Nietzsche falando a respeito do budismo, né? Isso. Que ele prefere o budismo do cristianismo. Porque o budismo ainda ele não nega o sofrimento, mas não existe culpado do sofrimento. No cristianismo, na verdade, existe um lógico. Tem uma culpa. Você tem um sacerdote que organiza a vida em rebanho, o próprio sujeito ele é culpado pelo sofrimento dele, no caso, o sacerdote cristão. No budismo isso não existe. Ao menos o budismo que o Nietzsche está falando ali. Sim. Não se nega o sofrimento. O que a gente pode fazer para amenizar o sofrimento? Aí nesse sentido seria ter esse movimento onde se busca a contemplação do nada, o Nirvana. Isso que ele vai dizer, na verdade, que é mais uma higiene do que uma religião, né? O que é para eliminar afetos de ódio, de rancor. Coisa que o cristianismo prolifera. Então, por isso que o Nietzsche vai dizer que o budismo, então, ele é mais interessante, porque ele já está no niilismo passivo.
que é o cansaço da civilização. Esse cansaço da gregaridade. Sim. E aí é um voltar-se para si mesmo. Mas ainda niilismo ainda. Não é ainda uma superação. É uma via. Esse voltar-se para si mesmo para superar o niilismo. É por isso que quando ele vai falar sobre o Cristo, não o Cristo do Paulo, né, mas o Cristo que viveu, que é o Jesus de Nazaré, ele vai dizer que Jesus era um budista porque Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de você mesmo. Aí entra um pouco em Spinoza também. Spinoza fala um pouco disso, né? Um pouco, mas aí posso dizer que sim, em certo sentido. Por que o Nietzsche vai dizer que Jesus era um budista, na verdade? Porque ao dizer que o reino de Deus ele não é prometido, que é o que Paulo vai fazer, o Paulo vai fundar o cristianismo, que a gente conhece, interpretando a morte de Jesus pelos nossos pecados, e vai dizer o seguinte, que já que somos todos pecadores, quem fizer penitência vai ter o privilégio de pertencer ao reino de Deus, pós-morte. Os que não fizerem penitência, ou seja, não confessarem os seus pecados, vão padecer no inferno. Isso Jesus não disse. Isso quem disse foi Paulo. Interpretação. Né? Isso é mecanismo de poder. Para poder organizar a vida em rebanho. Sim. Está até hoje. Sim. Então por que Nietzsche vai dizer, na verdade, que Jesus que viveu foi um budista? Porque ele disse que, na verdade, o reino de Deus ele é um estado do coração. E qualquer um pode se sentir presente nesse reino de Deus. Não é prometido. Então é você se voltar para si mesmo. E o Nietzsche vai dizer, ele não acusou ninguém, ele não reagiu, inclusive, à condenação dele, ele aceitou. Então o Jesus foi um budista porque ele não afirmou o conflito. Aí que entra a ideia do eterno retorno. Para ele, que Jesus não afirmou o eterno retorno, que faz você ir para cima, faz você afirmar o conflito das forças, criar sentido e criar valor. Então existe uma transformação social por meio do pensamento do eterno retorno, e aí que daqui a pouco a gente vai falar do amor fácil nessa história. Porque em vez de você se voltar só para si mesmo, você vai além disso. Não é só voltar para si mesmo, é daqui para o mundo. É ação sobre o mundo, ação criadora, criação de sentido e criação de valor que transforma o mundo. Isso é resultado já de uma experiência do eterno retorno à vontade potente de criar. Ela se dirige ao mundo. Ela é libertadora, ela convoca também outras pessoas também a afinar o eterno retorno da potência de criar. É o que o Nietzsche vai chamar na fase que ele era professor de filologia, que ele tem alguns escritos importantes ali, né? Vai chamar de gênio. De o quê? Gênio. Gênio. Ali ainda não tinha o conceito do eterno retorno ainda. Surgiu depois na Gaia Ciência, um aforismo chamado Maior dos Pesos, mas não com essa expressão eterno retorno, mas ele está falando de si. Foi a primeira vez que surgiu, então, na obra nietzschiana, a ideia do eterno retorno. Se você tiver a Gaia Ciência, é um aforismo chamado Maior dos Pesos. E lá, então, ele, de modo metafórico, ele fala sobre o eterno retorno. A partir disso, ele vai escrever o Assim Falou Zaratustra. Ele vai falar só sobre isso. E no Ecce Homo, ele descreve a experiência dele do eterno retorno. Ele teve essa experiência do eterno retorno que fez ele escrever esse aforismo da Gaia Ciência. E a partir desse aforismo ele começou a escrever o Assim Falou Zaratustra. Então ele descreve a experiência dele na parte lá do Ecce Homo, que ele fala sobre o Assim Falou Zaratustra. Ele chega lá a dizer que a concepção básica do Zaratustra foi o pensamento do eterno retorno. Ele diz que ele caminhava lá, estava caminhando lá numa das manhãs, não lembro qual era a cidade. Acho que é o Regresso, né? O capítulo. Que ele fala sobre o eterno retorno. Não é? É o capítulo que ele fala sobre o Assim Falou Zaratustra. No Ecce Homo. Não, no Ecce Homo, eu tô falando. O regresso é o Zaratustra. Zaratustra. Lá ele regressa pra caverna. Dali que vai
surgia a experiência que o próprio Zaratustra passou do Eterno Retorno, que é um texto chamado O Convalescente. É lá que o Zaratustra, de fato, ele passa pela experiência do Eterno Retorno. O texto regressa em Anjos, do Convalescente. Enfim, então Nietzsche descreve a experiência que ele teve lá no Lectionary. Ele caminhava lá, ele teve então esse pensamento, aí ele escreveu o Morte Peso, a Poesia Florida, e daí ele começou a escrever o Zaratustra para falar só sobre o Eterno Retorno. Enfim, aí quando ele vai falar então sobre Jesus, ele vai dizer, olha, ele era um budista passivo a ele. Ou seja, a questão dele não era, na verdade, odiar, acusar ninguém, era se dirigir para si mesmo. O reino de Deus está dentro de você mesmo. Tudo bem, mas isso tem que ser superado. É a última fase do niilismo, que é o passivo. Enquanto no negativo e no reativo, o sujeito está longe de si. Sim. Ele está investindo na civilização, na moral, reação, né? Na reação, no ressentimento, na culpa, no ideal, no mundo verdadeiro. Não vai nem olhar para budismo, não vai sequer para o lixo. Ele está cego, né? Está cego, está completamente hipnotizado. Quando ele se cansa disso, já anuncia já o cansaço da civilização, que é o passivo, que é onde está o budismo, onde esteve Jesus. O Jesus que pode nem ter existido, mas que é o que a gente encontra no Evangelho. Então é a fonte que ele teve para dizer, olha, esse cara aqui ele era um budista. Isso é necessário para ele, porque a partir daí é que pode ter a afirmação do que foi negado o tempo inteiro, por essa experiência de estar consigo mesmo, que é esse impulso para poder criar, esse impulso criador. Que daí, fazendo uma analogia, tem relação com você estar menos emocional, menos reativo, tá mais receptivo, aberto para isso, boa, porque enquanto você está perdendo tempo, energia com acusação, com culpa, você está distante de ter contato consigo mesmo. Por isso que o budismo é interessante comigo, mas como um meio para ser superado. Porque enquanto você está na reação, você está longe de ter esse contato consigo mesmo, com o que Jesus chama de reino de Deus. Por isso que ele vai dizer que na verdade é uma higiene. Então tem que ter essa higiene que ele encontrou no budismo para daí ter uma superação do niilismo. E não, que daí seria o amor que entraria no amor o ressentido para ele é aquele que sofre o que aconteceu, sofre o passado. As coisas não deveriam ter sido daquele jeito, deveria ter acontecido de um outro jeito, etc. O que acontece quando você tem a experiência do Eterno Retorno, dessa potência de criar? É quando você diz sim ao que se negou o tempo inteiro, que é uma potência caótica em você. É um caos, né, gente? A gente está falando de impulsos, forças, que não tem finalidade. Então a gente está num caos aqui, mas é um caos criador. Toda a criação ela surge de um caos. Então você, em vez de fazer aquilo que a moral ensina, de condenar, você vicia eles. Vê o que é. Os pensamentos que surgirem, que você não tem por controle, mais né? imorais que sejam, por mais condenados que sejam pelo meio social, mas no fundo é uma vida que desconhece a moral. Então vamos dar vazão a isso. Certo? Porque vai ganhar expressão, vai constituir uma linguagem não uma linguagem gregária, linguagem do Nietzsche mesmo, lá, por meio de aforismos, poemas, metáforas, etc., para poder expressar um pensamento original. Imagina o Nietzsche na época, esse cara é louco. Começar a ler o Zaratustra na época, ler o sujeito que passa 10 anos na montanha e começa a descer
ele vai falar sobre o super-homem, falar o cara que escreveu isso aqui é demente. A questão é bancar isso, não é o sujeito lixo. São os impulsos criadores que ali que ele deixava vir, né? Se exprimiram desse jeito, exatamente. E aí que isso que você falou, né? Mas ele viveu isso, então são fases do lixo. Então o que ele chama, na primeira fase dele, que ele era filólogo, de gênio, que é algo extraordinário que surge de uma cultura, porque esse extraordinário que surge de uma cultura, ele aponta para outros modos de existência, para que haja uma evolução da sociedade. As sociedades, elas evoluem, ou então, para falar de outro jeito, o modo da gente existir, ele evolui por causa desses gênios que surgem, que escapam de uma moral e aí fazem a vida, através deles, se expressarem de uma maneira que pode parecer demente, sim, mas que apontam para outros modos de existência. O próprio Nietzsche, né, como eu falei aqui na época, imagino que ele dizia, não tenho leitor. Cara, é louco, eu quero escrever isso aqui. Aí tem que passar um tempo, o sujeito morre, passa. E ele mesmo falou a respeito disso. Suposto, meus leitores serão por volta do ano 2000. Uma carta que ele chegava a fazer isso. Então, interessante. Você tem essa noção de que você está além da sua época, você tem peixe, você não está falando para os contemporâneos. Você está lançando uma flecha. É isso. Enfim, mas eu disse isso por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, na primeira fase dele, quando ele era professor de filologia, ele vai chamar isso de gênio. Então ele ainda não tinha a ideia do eterno retorno, do super-homem, né? O além do homem, enfim. Então, o próprio Nietzsche, então, ele teve essa fase nihilista, mas que graças à doença dele, ele ficou com ele mesmo. E aí surgiu o grande Nietzsche, os aforismos, a partir de humano e baseado humano. Por isso que ele vai, na autobiografia dele, no Nietzsche, vamos dizer, olha, ali eu me libertei do que não pertencia à minha natureza, que é o humano e baseado humano, que é de 78. Antes ainda era o rebanho ainda do Nietzsche, mesmo ainda tendo uma grande importância nos livros dele, que não eram aforismos, eram dissertações, enfim, as considerações intempestivas. É uma espécie de embrião do grande Nietzsche que surgiu a partir de humano e demasiado humano. É ali então que já tem a gente pode dizer, surgiu o Nietzsche afirmativo. Olha, vai vir o que tiver que vier. Certo? Aí você tem esse grande Nietzsche. Enfim, então aí que entra a ideia do se a gente quiser relacionar com o amor frágil. Porque o que ele está chamando de amor frágil é amor fati, né? Fatal. Destino. Isso, amor ao destino. É assim, são as forças, os impulsos que nos criaram. Como sou. O ressentido, ele sofre a sucessão dos acontecimentos que ele experimentou. As coisas deveriam ter sido de um outro jeito, mas tudo foi, na verdade, resultado do acaso. Sim. Que você não tem controle, né? Que você não tem controle, inclusive, do seu próprio nascimento. Sim. O seu nascimento. Aí entra na questão da faticidade, até a fenomenologia fala disso. Pode tomar. A fenomenologia fala de faticidade, né? Faticidade das coisas que acontecem, você não tem controle. Não tem controle, não tem poder sobre elas, porque é algo interior a nós mesmos. Sim. Que são esses impulsos. Que não só nos criaram, que nos constituem e que nos atravessam. A gente é afetado por esses impulsos o tempo inteiro. E eles estão na gente, esses impulsos. E nos criaram. Sim. Então, o ressentido, que é esse que é produto da moral, moral judaico-cristã, né? Que mantém esse sujeito nihilista,
ele padece do seu próprio passado. Ou seja, no fundo ele gostaria de ser uma outra pessoa. Gostaria que as coisas tivessem acontecido de um outro jeito. Então ele não afirma o acaso. Então, o eterno retorno do lixo, isso que eu disse que ele é acompanhado de um amor ao acaso. Fatal, né? Amor fatal, porque no próprio Crepúsculo dos Ídolos, que depois eu vou te indicar o trecho onde ele fala sobre isso, ele diz que ninguém é responsável por ser o que é. Porque todo mundo está necessariamente ligado ao todo. Então como é que você vai julgar alguém, né? Ou você se julgar? Porque você não está separado do todo. Que te deu a existência e fez você ser o que você é. Enfim, existe uma sucessão de acontecimentos. O amor fati, ele te faz amar o acaso, ou seja, amar não só o nascimento que você teve, mas tudo que aconteceu na sua vida. Então você se liberta desses sentimentos. Tem a ver com o processo também de gratidão, né? Você até ama ser o que é e agradece, não é mesmo? Porque com isso que você é hoje, você cria o seu futuro. E você vai seguir afirmando o acaso. Então, o amor ao destino não é só o que aconteceu, mas o que virá. Que é a ideia nietzschiana de transmutar o acaso. O que virá depende de você também. Por exemplo, a gente está aqui, né? Eu não escolhi nem você, ou seja, é uma sucessão de acasos. Você estava estudando no Salomé, aí você foi lá, recebeu pelo Facebook, deve ter sido, de repente aqui, ou seja, nada existe fora do todo. Existe um encadeamento, um encadeamento de força, de impulso que você não tem controle, nem eu. De repente fez você estudar a metaconscienciologia, é isso dela? Sim. De repente, não sei qual que é a sua vida, mas de repente, hoje eu estou na filosofia, mas eu não nasci com 5 anos de idade, você fala assim, não. Com 1 ano de idade, com 10 anos de idade, não, é de acordo com a sucessão dos acontecimentos que você não tem poder. Mas que conforme você vai sendo, você sofre os efeitos disso, você pode ter uma visão reativa a isso, as coisas deveriam ter sido de um outro jeito, porque eu estou preso no mundo verdadeiro, estou preso no ideal, e isso está me desviando do ideal. É idealismo, sim. Então, o idealismo, no fundo, não é conforme ao ideal, está me desviando do ideal, em vez de afirmar isso aqui e transmutar isso com uma força para poder seguir criando meu próprio futuro. Então aí eu vou agradecendo, inclusive, a fatalidade dos acontecimentos. Deu para perceber que essa conversa continua, né? Para você ter uma noção, a entrevista durou 1 hora e 45 minutos. Então, espero que você tenha gostado dessa pequena edição. Eu editei o que foi possível para ficar mais compreensível, né? Se você gostou, dê um like, não deixe de dar um like, compartilhar esse vídeo e até a próxima.